Nós vamos ministrar a palavra do Senhor nessa manhã. E é um tema que eu gostei muito, particularmente, né? Nós vamos falar sobre conhecendo os atributos de Deus. E você pode ler Não, essa é a 2, não é essa não. A primeira é Deus se revelou à humanidade. Isso. A primeira lição é Deus se revelou à humanidade. Está lá, o nosso texto está em Romanos 1, versículo 19. Hoje nós não vamos usar o telão, então eu preciso que você me acompanhe aí na sua Bíblia, tá? E quem tem a revista, pode acompanhar na revista, por favor. Então, quando eu citar um texto aí, você quiser acompanhar, porque a gente não vai jogar no telão, fica a sua Bíblia aí no pontinho de você encontrar, tá? Para a gente conferir juntos. Vamos ler então Romanos 1, 19? É o nosso texto áureo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Amém? O que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus se revelou. Deixa eu conferir aqui meu tempo, para a gente não ficar perdida. Aleluia. A nossa verdade aplicada, a verdade aplicada da nossa lição de hoje é: a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Ou seja, se você conhece o Senhor, realmente conhece a Deus como se deve conhecer, e isso vai resultar numa confiança maior. Porque quando você conhece uma pessoa intimamente, profundamente, conhece o caráter dela, sabe que ela é confiável, você não tem medo de confiar, né? Você não tem medo de confiar. Quando se apresenta qualquer situação, você fala: não, eu conheço, eu confio. Não é verdade? Então, quando nós conhecemos a Deus, nós confiamos nele, a nossa confiança é automática no Senhor. Isso também vai resultar num viver agradável a Deus e numa vida frutífera. Então, quais são os 3 resultados de você conhecer a Deus? Confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera. Então, vamos lá. Nós vamos aprender nessa lição que Deus se revelou a nós nas Escrituras. Nós vamos aprender que precisamos crescer no conhecimento de Deus. E também vamos aprender que a busca pelo conhecimento de Deus é a maior busca da nossa vida. É a busca mais significativa da nossa vida. Tem que ser. Nós precisamos perseguir esse alvo, colocar esse alvo. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu não estou satisfeito com o que eu já tenho de Deus. Eu preciso de mais, eu preciso ir além, eu preciso conhecer mais e eu preciso ter mais de Deus. Se a gente colocar esse alvo e perseguir esse alvo, o Senhor vai se revelar a nós mais. Amém? Então, os nossos textos de referência para a nossa lição está lá em Provérbios 9 e depois em Colossenses 1. Se você já quiser engatilhar aí, Provérbios 9, versículo 9, diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Ou o conhecimento do santo, né? A prudência. Agora vamos para Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9 também. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
Essa é uma oração de Paulo pelos crentes colossenses. E que é um grande ensino para nós hoje. Nós precisamos disso aqui que Paulo orava pelos colossenses. Precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Precisamos ter a sabedoria e inteligência espiritual. Já pensou? Conhecer a vontade de Deus. Pensa aí um pouquinho, como seria a minha vida se eu conhecesse a vontade de Deus, se eu tivesse conhecimento e inteligência espiritual, como seria? Sua reação diante das situações, das circunstâncias, seria totalmente diferente. E nós não podemos nos conformar com uma vida rasinha, uma vida cristã medíocre. Nós precisamos perseguir a profundidade em Cristo. E ela não vem por acaso. Essa profundidade, esse conhecimento não vem por acaso. Não é fruto do acaso. É fruto de busca, de desejo, de anelo por Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Mas vamos orar antes, né? Para que o Senhor esteja conosco. Curva a sua cabeça aí do jeito que você está. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, Senhor, nessa manhã, para ouvir a Tua palavra, para aprender do Senhor. Ó Deus, e a minha oração, o meu desejo nessa manhã, é que o Teu Espírito venha falar conosco, venha nos impactar nessa manhã, Senhor. Venha falar profundamente ao nosso coração, que nós possamos sair daqui, ó Deus, com um novo objetivo, com um objetivo firmado, de buscar o Senhor mais, de procurar conhecer o Senhor mais, Pai. Ó Deus, assim como o Senhor falou comigo nessa lição, fala com os meus irmãos que estão aqui na igreja, que estão em casa, aqueles que ouvirão depois essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito faça a obra que o Senhor deseja em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. As Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, com inspiração de grandes homens de Deus, declaram o quê? Quem Ele é, a sua natureza, as suas criações, os seus atributos e tudo que é peculiar ao ser divino. Então, o ponto de partida para conhecer Deus é o quê? É a sua palavra. Deus se revelou na sua palavra. Então, o ponto de partida para nós conhecermos a Deus está na sua palavra. Começa em você começar a buscar a Deus na palavra. Então, vamos lá para o primeiro tópico, que é a revelação de Deus. Só é possível conhecer Deus porque Ele revelou-se a si mesmo. Se Ele não quisesse se revelar, nós jamais o conheceríamos por nós mesmos. Nós só podemos conhecer o Senhor porque Ele quis, Ele desejou se revelar a nós. E é claro que não é possível para nós conhecermos o Senhor completamente agora. Nós não temos condição de conhecer ao Senhor completamente. Nós o conhecemos agora apenas em partes, à medida que Ele vê que nós somos capazes de absorver esse conhecimento dEle. Então, Ele vai se revelando a nós à medida que nós o buscamos. E Ele vai manifestando seu amor, seu caráter, e tudo que nós precisamos que Ele seja na nossa vida. À medida que nós o buscamos, Ele vai se revelando a nós. Mas Deus quer que nós saibamos que é possível conhecer a Deus suficiente para termos um relacionamento com Ele. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus eterno, mas um Deus amoroso. Um Deus que se volta para nós, que olha para nós, que nos ama e que quer ter relacionamento conosco. Isso não é tremendo? Quem somos nós para que o Senhor se importe conosco? No entanto, Ele escolheu se importar conosco. E isso é maravilhoso, não é? É motivo de gratidão. Deus quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento pessoal, um relacionamento de amor. Nesse primeiro tópico, nós vamos abordar
sobre a revelação de Deus por intermédio de 3 coisas. Por intermédio da natureza, por intermédio de seus nomes, que nós encontramos na Bíblia, os nomes de Deus, e por intermédio de Jesus Cristo, né? O estudo de Deus é a busca mais significativa da vida. Vamos conferir comigo Jeremias, versículo 23, capítulo 9, versículo 23 a 24. Eu deixei marcado aqui na minha Bíblia, porque esse foi um texto que me chamou a atenção. Capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias 9. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se alguém deve se gloriar de alguma coisa, se glorie de conhecer o Senhor, de conhecer o seu caráter, seu amor, sua misericórdia, seu perdão, porque ele diz, destas coisas me agrado. Então, a revelação de Deus na natureza, são vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio da revelação da glória de Deus, do seu poder, da sua soberania. E a pastora Alba leu um desses textos aqui. Você leu, foi o 8 ou o 19? O 8, né? Então, o salmista declara que ao contemplar a terra e os céus, reconhece a grandeza e a majestade do Senhor. Como a pastora Alba já leu o Salmo 8, nós vamos ler o Salmo 19. Só uma parte do Salmo 19, tá? Porque ele é um pouquinho grande. Nós vamos ler uma partezinha só, mas importantíssima. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor. Olha que salmo tremendo, poético, bonito, né? Fala sobre a glória de Deus. Então, é possível você conhecer a Deus olhando para a natureza? Sim. Sim. Só de olhar as maravilhas que Deus fez na natureza, você pode perceber, discernir o quanto Deus é grandioso, é maravilhoso, é poderoso, é criativo. Irmãos, quantos de vocês já tiveram a experiência de orar no quintal, ou numa chácara, num lugar aberto, olhando para o céu, contemplando as estrelas? É maravilhoso, porque quando você faz isso, a primeira sensação que você tem é da grandeza de Deus. E a sua oração fica mais fácil, por quê? Porque a sua fé ali naquele momento é acionada. Você olha para o firmamento, olha para as estrelas, você vê a lua, e você sabe que não há nada sustentando ali as estrelas no seu lugar, a lua no seu lugar, a não ser o poder de Deus. Dia após dia, desde o dia em que o Senhor criou o universo. Irmãos, olha que coisa tremenda. Os homens conheceram as leis que regem o universo há pouco tempo. Uma complexidade enorme, que nem todo mundo consegue entender. E eles ainda estão descobrindo essas leis e esses poderes. No entanto, Deus fez tudo isso na criação da terra. E lá permanece até o dia de hoje. E vai permanecer enquanto o Senhor quiser. Por quê? Porque o poder do Senhor está ali sustentando.
sustentando o sol no seu lugar, fazendo com que o sol nem esfrie nem esquente mais do que deveria. Porque se o sol esfriar, nós seríamos congelados. Se ele esquentar, nós seríamos queimados, pulverizados, na verdade. Fazendo com que a lua se mantenha no seu lugar certo, mantendo os ciclos, mantendo as estações. E isso tudo não é obra do acaso. Tudo isso é a mão do Senhor. Sabe? As pessoas costumam dizer que os que não creem em Deus, que a Terra foi criada, que houve a explosão do Big Bang. E as coisas se formaram. Quando que uma explosão cria algo organizado? Explosão cria caos e destruição. Quem aqui vai construir uma casa, junta uma porção de tijolos, cimento, água, caibro, telha, e aí explode ela? Você explodiu ela, a casa, na hora que a explosão cessar, a sua casa está pronta? É assim que acontece? Não. Alguém colocou todas as coisas nos seus devidos lugares. E alguém mantém essas coisas funcionando perfeitamente numa rota. Na rota perfeita, a lua não sai da sua rota, a terra não sai da sua rota, desde o dia em que foi criada até o dia de hoje. Quando você estiver achando, assim, lidando com um problema muito difícil, sabe aquele problema que você fala assim, eu sei que isso é muito comum no nosso meio, a gente costuma falar esse tipo de frase, mas sabe aquela frase que você fala assim, só Deus para resolver isso? Ou então assim, só Jesus na causa. O que os crentes querem dizer quando eles falam isso? Que essa é uma linguagem, né? É um crentez. O que eles querem dizer? Que ninguém pode resolver, que o ser humano não pode resolver, que o dinheiro não pode resolver, que só Deus pode resolver. Mas quando você se deparar com uma situação assim, olha para a natureza. E você vai ver como Deus é grande. Muitas vezes a nossa mente pequenininha fica tentando achar uma saída, achar uma solução, pensando em como aquela situação que está te afligindo vai ser resolvida. E você não consegue imaginar uma saída, uma solução para aquilo e você se aflige. Olha para a natureza. Todos os tipos e espécies de plantas que Deus criou, todos os tipos de animais que o Senhor criou, todos com suas características particulares, singulares, todas as cores, todas as flores diferentes que o Senhor criou. Veja como é imensa, como é grande a criatividade do Senhor. Você acha que é difícil para Ele achar uma solução para o seu problema? Um Deus tão grande, tão criativo, tão maravilhoso, você acha que Ele vai ter dificuldade em resolver a sua causa? Não vai, irmãos. Ele é imensamente poderoso, glorioso, muito mais do que a nossa mente possa imaginar. Muito mais, transcende o nosso entendimento. Nada é difícil para Ele. Eu quero que você saia nessa manhã aqui, você que está em casa, que você assuma isso para você. O quanto o Senhor é grande, o quanto Ele pode fazer. E que a sua mente passe a entender a grandeza de Deus. Nós podemos entender isso olhando para a natureza. De vez em quando eu faço isso comigo mesma. Meire, olha. E eu olho, eu passo a prestar atenção. Experimente orar no seu quintal, olhando para o céu, olhando para as estrelas, olhando para a lua. Você vai ver como isso vai fazer diferença na sua oração. Então, uma das maneiras de Deus se revelar a nós está na natureza. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso que tudo pode. Na teologia, essa categoria de revelação é identificada como revelação geral. Vamos para a próxima, os nomes de Deus. Normalmente, os nomes dos personagens bíblicos recebem nas Escrituras um significado específico relacionado aos acontecimentos da sua vida. Por exemplo, Noé. Quando Noé recebeu o seu nome, ele recebeu por causa da missão que ele teria. O seu pai profetizou, ele nos proporcionará alívio. Moisés, porque das águas foi tirado.
Então você vai ver que na Bíblia os nomes não são escolhidos aleatoriamente, é escolhido de acordo com a missão que Deus tinha para aquela pessoa. E da mesma forma, Deus se revelou a nós assim nas Escrituras, revelando seus nomes em determinadas situações para que nós o conhecêssemos. E como é que Deus fez isso? Ele fez da seguinte forma, porque Ele não se poderia revelar de uma vez, nós não o entenderíamos. Sabe uma criança pequena que você não tem condição de explicar a ela coisas complexas? Não é porque ela não é inteligente, é porque ela não tem condição de entender ainda. Vai pegar o netinho do pastor Evanildo, o Felipe, e ensinar uma equação para ele. Ele vai entender? Não, é porque o Felipe é bobo? Não, é porque ele é imaturo ainda. É muito pequeno, não tem condição. Então Deus nos trata assim, de acordo com a nossa maturidade, a cada circunstância e situação, Ele vai se revelando de acordo com a nossa capacidade de compreendê-lo. E foi assim que Deus fez quando se revelou nas Escrituras, quando revelou seus nomes na Escritura. De acordo com a situação, de acordo com o problema que o personagem estava vivendo, Deus foi lá e revelou uma faceta do seu caráter, uma parte dele, para que a pessoa pudesse compreendê-lo naquele momento. Então, todas as vezes que aparece um nome de Deus, é devido à circunstância que o personagem estava vivendo ali. Deus se revelou como aquele que resolveria aquela situação. Por isso, tantos nomes de Deus na Bíblia, porque Deus é muitos deuses? Não, é porque são as muitas facetas de um Deus todo-poderoso. Amém? Então, vamos lá. O primeiro nome de Deus é Elohim. Aqui na revista diz que esse nome está no plural. A forma plural pode ser entendida como a maneira de significar que a plenitude da deidade, da divindade, né, acha-se dentro do único Deus verdadeiro. Ou seja, 3 em 1. E a plenitude dele está lá, nesse Deus todo-poderoso. Esse é o Elohim. A versão Iavé, né? Aqui está escrito Iavé, mas nós conhecemos no português como Jeová. Jeová e Iavé. E a versão Almeida da Bíblia traduz Iavé como Senhor. Outra tradução para Senhor é Adonai, só que num outro sentido. Qual que é o sentido de Adonai? Expressa a ideia de governo, domínio. Tem também o Senhor, que é o dono, o proprietário, né? Nosso dono, nosso proprietário. Mas aqui Adonai significa aquele que expressa a ideia de governo e de domínio. Outro nome de Deus é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O que quer dizer El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso. Outro nome, El Elyon, o Deus Altíssimo. Outro, El Olam, que é o Deus eterno. E Javé Jirê, Iavé Jirê ou Jeová Jirê. Todo mundo sabe onde foi que foi revelado esse nome, né? Lá na passagem de Abraão com Isaac. Quando Isaac perguntou, pai, aqui está a lenha, aqui estão os preparativos para o holocausto, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu, Jeová Jirê. Iavé Jirê, ou seja, Deus proverá. Então aqui nessa passagem, quem era Deus? O Deus da provisão. O Deus que trará a provisão naquela circunstância. E foi assim realmente. E Abraão profetizou e Deus se revelou como Deus provedor. Meu irmão, minha irmã, Deus é Jeová Jirê na sua vida. Amém? Declare, Deus é Jeová, Senhor, Tu és Jeová Jirê na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa, na minha saúde. O Senhor é Jeová Jirê, o Senhor vai providenciar aquilo que eu preciso. Outro é Iavé Shalom, que o Senhor é paz, o Senhor é a minha paz. Na angústia, na tribulação, na aflição, invoque Iavé Shalom, que é o Deus da paz, o Deus que nos traz a paz. Iavé Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça, ou o Senhor justiça nossa. Iavé Chamar, que quer dizer o Senhor está ali.
Aqui tem as referências. Depois a gente pode passar. De repente, se vocês se interessarem, eu passo as referências no grupo. Tá bom, irmão Geraldo? Mas logo, logo vai ser também disponibilizada a revista. Era para estar pronta agora, a nossa revista, mas com o feriado, a pessoa que estava fazendo não conseguiu entregar. Porque o feriado é na sexta, mas teve gente que já ficou de feriado na quarta, né? Quarta, quinta e sexta. Então, o pessoal não conseguiu entregar para nós. Mas na próxima semana também já tem, é só você voltar lá na revista que você encontra também as referências. Terça-feira já vai estar pronta a nossa revista. Então, Yavé Chamá, que é o Senhor estar ali. E Yavé Elohim, que é o Senhor Deus de Israel. Aleluia. Cada nome que Deus usa e aceita revela alguma faceta do seu caráter, da sua natureza, da sua vontade ou da sua autoridade. Então, nós podemos conhecer a Deus através da natureza, dos seus nomes. E a terceira forma de nós recebermos a revelação de Deus, de quem Deus é através de Jesus Cristo. Que a revelação mais linda, a mais perfeita, é através de Jesus. Irmãos, que lindo isso aqui. Nós podemos conhecer a Deus olhando para Jesus. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Leia os evangelhos de maneira diferente. Não leia como se você estivesse lendo uma história, um jornal, uma revista ou um livro. Leia falando com o Senhor assim: Pai, eu quero te conhecer. Eu vou estudar os evangelhos agora porque eu quero conhecer quem o Senhor é. Eu quero te ver. Eu quero saber como é o teu coração. Te revela para mim. E você vai ver como você vai ter um entendimento diferente. A sua leitura vai ser diferente da palavra de Deus. Você vai ver que o Senhor vai se revelar a você. Então, Jesus Cristo, o Verbo, está lá em João 1:1, né? Versículo 1 e também o versículo 14, se você quiser conferir. O João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Outra tradução diz: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, que está se referindo a quem? O Verbo e a palavra aqui é quem? Jesus. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. E 1,14 diz que ele escolheu se revelar, que o Verbo tornou-se carne humana, tornou-se humano. Esse tornou-se carne quer dizer que ele se tornou humano e habitou entre nós, morou no nosso meio. Irmãos, que maneira linda de Deus se revelar a nós. Que maneira linda de Deus conhecer a nossa situação. Eu gosto de usar essa ilustração do formigueiro. Se você, ser humano, se deparasse com um formigueiro muito grande no meio de uma mata, de uma floresta, tal, e você soubesse que vai ter uma chuva muito forte e aí vai alagar e passar ali e destruir aquelas formiguinhas, e você não quer que elas sejam destruídas. Aí você chega lá e começa a gritar para as formigas: corram, saiam daí, porque vai vir a água, vai destruir o formigueiro. Você sabe que elas não vão te entender, né? Se você tentar remover o formigueiro dali, elas vão achar que você está destruindo a casa delas e provavelmente vão te atacar, não é? Assim era Deus conosco. Como que um Deus tão grande, tão poderoso, poderia se comunicar conosco, uma criatura tão limitada, que caiu em pecado? Porque quando nós estávamos no jardim, nós não éramos tão limitados assim, mas após o pecado nós ficamos. Então, o que você teria que fazer? Se tornar uma formiga, para ir lá, falar com elas, na linguagem delas, para que elas pudessem entender você e se livrarem da destruição que estaria por vir. E foi assim que Deus fez conosco. Jesus se tornou um de nós, para poder falar a nossa língua, para poder falar de Deus para nós de uma forma que nós entendêssemos. Por que Jesus falava só por parábolas? Porque ele usava a nossa linguagem, o nosso cotidiano, as nossas experiências do dia a dia para falar conosco,
para que do mais sábio até a pessoa mais leiga pudesse entender. Até o analfabeto pudesse entender. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: até os loucos. Nem os loucos errarão o caminho. Por quê? Porque que nem os loucos errarão o caminho. Porque Deus colocou tudo de uma forma tão fácil e tão simples que qualquer um de nós pode compreender. Qualquer um que queira compreender pode. Então Jesus veio e se tornou um de nós para falar a nossa linguagem, mas também para sentir a nossa dor e experimentar as nossas misérias na sua própria carne, de maneira que Ele pudesse interceder diante de Deus por nós, de maneira legítima. Por quê? Porque sentiu a nossa dor. Porque viveu aquilo que nós vivemos. Esteve na nossa pele. Viveu a nossa vida. Irmão, você entende o quanto isso é profundo? Ele viveu a sua vida para que Ele pudesse te entender. Para que hoje, como intercessor diante do Pai, Ele pudesse dizer: Pai, eu estive lá. Eu passei por isso. Pai, é difícil. Tem misericórdia do teu servo. Amém, meu irmão? Ele é o seu intercessor e Ele esteve no seu lugar. Viveu a sua miséria. Quando eu falo de miséria, não estou falando só de pobreza, estou falando miséria espiritual, pecado, destruição espiritual. Para que hoje você pudesse ter vida. E enquanto Ele estava aqui na terra, qual que era a missão de Jesus? Era revelar a Deus à humanidade. É fazer com que Deus fosse compreendido. Com que nós pudéssemos ter uma visão do Senhor, olhando para Ele. E isso é maravilhoso. Para nós crescermos, somente é possível obter conhecimento de Deus, sendo um discípulo de Cristo. Irmãos, e aqui eu quero falar para você uma coisa muito importante. Quando eu falo de conhecimento de Deus, eu não estou falando de conhecimento intelectual e não estou falando apenas, de conhecimento intelectual e conhecimento mental. Eu estou indo além. Porque na Bíblia, a palavra conhecer não fala apenas de conhecimento intelectual e mental. Conhecer na Bíblia vai muito mais além do que isso. Conhecer quer dizer conviver. Ter convivência, ter familiaridade, ter comunhão. É isso que quer dizer conhecer. Por exemplo, num texto do Antigo Testamento, em que quem vai estar contando a história de um casamento ali, você vai dizer: e fulano conheceu a fulana. Não é que ele conheceu a fulana no dia do casamento. Conheceu quer dizer, dormiu com ela. Coabitou com ela, morou com ela na mesma casa, passaram a ser marido e mulher. Entenderam? Está falando de convivência, de familiaridade. Então, como é que Deus quer que nós, seus servos, seus filhos, o conheçamos? É claro que para você conhecer a Deus, passa pelo conhecimento mental, passa pelo espiritual, pelo intelectual, mas não para aí. Não para aí. Se você só tiver o mental e o intelectual, é muito pouco. Você precisa ter convivência com Ele. Você precisa conhecê-lo. Porque uma coisa é se eu conheço Eudes, leio a respeito dele, só sei coisas a respeito dele. Sei que ele tem 1,70 m, sei que ele pesa tantos quilos, sei que a cor dele é branca, sei que ele tem o cabelo liso, sei que o prato preferido dele é todos. Mas nunca passei uma tarde com ele. Eu o conheço? Não, eu tenho informações a respeito da pessoa, mas eu não o conheço. Quando é que eu vou conhecê-lo? Quando eu estiver junto com ele, convivendo com ele. Aí eu vou conhecê-lo realmente. E é esse tipo de conhecimento que Deus quer que nós tenhamos. Que a gente passe do mental, do intelectual, para a convivência, para o relacionamento. Então, meu amado, eu não tenho tanto tempo assim, eu preciso de correr. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus que você vai conhecer a Deus.
Uma das vezes em que eu fui profundamente impactada pelo amor de Deus foi numa ministração que nós tivemos numa chácara. Tipo de retiro, sabe? A mensagem era o Deus de aliança. E a pessoa foi destrinchando por que Deus fez aliança conosco, por que foi necessário a aliança, o que a aliança significava e quão fundo Deus foi nessa aliança. Quando a ministração terminou, eu estava impactada, maravilhada e assombrada. Como assim assombrada? Não é de assombração, não. Assombrada quer dizer assim, até com um pouco de medo, de falar, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Que é capaz de ir tão longe, de fazer tanto por mim? Irmãos, aquilo me doeu, aquilo mexeu comigo. Eu lembro que até a ministração terminou, as pessoas saíram, eu fiquei muito tempo chorando ali, maravilhada e assombrada. O quanto Deus era capaz de ir longe por nossa causa. O quanto o amor dele era intenso, profundo. Isso dá um pouco de medo na gente. Porque se ele teve coragem de pegar o próprio filho dele, o único, e sacrificá-lo para me salvar, o que ele não é capaz de fazer por você? E nós precisamos de ter essas experiências com o Senhor, de conhecê-lo assim. É maravilhoso, porque isso gera amor, no seu coração gera gratidão e gera também temor. Nós precisamos de ter o temor. Aqui, ó, para apreciar mais plenamente como é Deus, estude a vida, as palavras, as obras e a morte expiatória de Jesus. Você vai conhecer a Deus estudando sobre Jesus. Então estude, faça isso. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ó, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero mais de Deus. E aqui na hora do louvor fala, mais de ti, mais de ti. Mas chega em casa, não ora, não lê a palavra. Sabe quando que essa pessoa vai conhecer Deus? Nunca. Nunca. Conhecer implica em relacionamento e busca intencional. Você precisa de buscar o Senhor. Deus se revela para aqueles que o buscam. Então vamos avançar aqui. A necessidade de crescer no conhecimento. Então eu já falei sobre o conhecimento além do aspecto intelectual. Quero dizer para vocês que nenhum preparo intelectual substitui o conhecimento da palavra de Deus. Sabe aqueles pastores, obreiros, que às vezes chega um doutor na igreja dele, tem 3 cursos superiores, PhD nisso, pós naquilo, mestrado naquilo outro, aí ele pensa assim, nossa, esse fulano vai ser bom para ministrar. Irmãos, nenhum conhecimento humano substitui o conhecimento de Deus. O que realmente transforma a nossa vida não é o quanto eu sei de maneira natural, é o quanto eu tenho de Deus na minha vida. É o quanto eu posso passar isso para vocês. Nenhum conhecimento humano substitui o conhecimento da palavra de Deus, o preparo espiritual. Essas coisas são boas? Lógico. Não estou dizendo que não são, mas elas não substituem o principal. Nenhuma experiência humana substitui a experiência com Deus na sua palavra. Sem estudo sistemático e continuado da Bíblia, isso se torna impossível. Então, se você não estuda a palavra de Deus, se você não lê a palavra com desejo de conhecer a Deus, você não o conhecerá como Ele quer ser conhecido. Conhecerá apenas a história. Igual você lê o livro de história, de geografia, igual você lê uma notícia no jornal, eu sei isso aí. Sabe, mas é só um conhecimento que não vai transformar a sua vida e não vai te impactar espiritualmente. Então, nós que somos obreiros, nós precisamos conhecer a Deus para poder ensinar. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você não tem, como você vai dar? Não vai dar nada. Outra coisa,
Nós que somos obreiros e ensinamos, precisamos, antes de ensinar aos outros, ensinar a nós. Ensinar a nós mesmos. Só então estaremos aptos para ensinar aos outros. Outro ponto, o conhecimento para o andar digno. Quando nós conhecemos o Senhor como realmente devemos conhecê-lo, então nós temos condições de andar dignamente diante de Deus. Quando nós temos a revelação de Deus, da sua vontade, de quem Ele é, cresce a nossa responsabilidade de andarmos como verdadeiros filhos de Deus e de obedecer aos seus mandamentos. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão ver Deus em nós. Sabe, aqueles crentes de antigamente que tinham uma vida reta com Deus, que amava Deus, que buscava Deus, e as pessoas olhavam para ele e falavam, eu vejo Deus nessa pessoa. Nós precisamos de ser assim. Precisamos de ser assim. A oração de Paulo pelos colossenses é para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, adquirindo sabedoria e inteligência espiritual para andar dignamente diante do Senhor. Nós lemos isso no início da aula. Então, o conhecer a Deus nos propicia isso, que nós possamos andar de maneira digna diante do Senhor. O andar digno, biblicamente falando, é para aqueles que o aceitam. Como o aceitam? O aceitam como Salvador. Aceitam o sacrifício de Jesus por Ele. Porque o sacrifício de Jesus é pessoal. Ele só é válido para mim se eu o aceitar, se eu o tomar para mim. Se eu não o tomar para mim, ele não tem efeito na minha vida. Então, cada ser humano precisa de aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Dizer, Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu para me salvar. E eu aceito o teu sacrifício em meu favor. Aí sim você aceitou Jesus como seu Salvador. Aí o sacrifício é válido para você. Então, o andar bíblico é para aqueles que o aceitam e buscam fazer a sua vontade, não se conformando com este mundo. Amém? Então, para que serve o conhecimento? Outro ponto. Também para um viver frutífero. É propósito de Deus que todos nós que somos seus filhos e seus servos, sejamos frutíferos. A própria palavra de Deus diz lá em João 15, depois você leia. João 15, versículo 1 ao 16, fala que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E que para o ramo poder produzir fruto, o ramo precisa estar ligado na videira. O que acontece com a plantinha quando você vai lá e arranca ela, arranca o galinho, o raminho? Em poucos dias ela vai ficar seca e vai murchar e vai morrer. E essa morte vai ser visível, porque ela vai ficar ressequida, sem vida. Ela não tem mais capacidade de produzir nada. Ela vai só degenerar até deixar de existir. Então, esse crente que não está conectado com Deus é como esse ramo que foi cortado. Nós só podemos produzir frutos se nós estivermos ligados, conectados no Senhor. Amém? Sabe aquele dia que você amanhece murcho? Murcho! É porque a plantinha desconectou. O ramo desconectou. Conecta de novo, que você vai ver que a seiva da vida vai correr pelas suas veias. E vai trazer vigor, e vai trazer vida, e vai trazer ânimo, e vai trazer graça. Aquele crente que amanhece tristonho, quando ele passa um momento com Deus, ele volta de lá diferente. Porque ele é renovado ali. E nós precisamos dessa conexão diária para nós produzirmos fruto. Senão nós não somos capazes de produzir. E aqui também tem um alerta para nós. João 15 também fala que o ramo que não produz fruto é cortado. Aquele que produz fruto, ele é podado para que produza mais ainda. E aquele que não produz é cortado. Então Deus espera que nós produzamos um fruto. Porque senão vem a disciplina, que é o corte. E isso é uma realidade. Amém? Isso é para produzir temor no nosso coração. Nós somos desafiados a uma constante autoavaliação para verificar como está a nossa frutificação. A gente tem que se perguntar de vez em quando, como eu estou? Eu estou produzindo fruto? Meu fruto tem agradado a Deus?
Meu fruto tem permanecido? Porque lá em João 15 fala assim, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. O fruto tem que permanecer. Então nós precisamos de olhar para a nossa vida e falar, eu estou dando fruto? Minha vida tem agradado o Senhor? Frutificação é o que se espera de todo cristão. Então ficou faltando ao último tópico, que era alguns resultados de conhecermos a Deus. A pastora me deu 40 minutos, eu já estou no 43. Eu vou só ler os tópicos e já vou entregar, tá bom? Então, quais são os resultados de nós conhecermos a Deus dessa forma que eu estou falando aqui? 3 coisas maravilhosas. Primeiro, crescimento espiritual. Você vai crescer, sua fé vai crescer. Você vai experimentar um crescimento maravilhoso, vai ser uma experiência tremenda na sua vida. A segunda, confiança. Você vai confiar. Irmãos, a gente confia em quem a gente conhece, não é? Se você conhecer a Deus, você vai confiar nele. Sabe o que é você não ter medo na circunstância? Sabe o que é você não ter medo diante dos problemas, das situações, das lutas, dos desafios, das tribulações? Isso acontece quando você confia em Deus. Pode se levantar a tempestade que for, mas você vai, no seu coração, na sua mente vem, conheço meu Deus, Ele está no controle de tudo. Ele vai me dar a vitória, não vou temer. Aí vai se cumprir aquele salmo, me parece que é o 27, né? Que diz assim, ó, pode um exército se acampar contra mim, pode estourar a guerra, no entanto, o meu coração está tranquilo no Senhor. Essa tranquilidade, essa serenidade, nós só temos quando nós conhecemos a Deus. E a terceira coisa, a sabedoria adquirida com o conhecimento. Que não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria natural, é algo divino. É um discernimento que Deus te dá das circunstâncias, das situações. É um conhecimento sobrenatural que o Senhor vai te dar. E você só vai ter isso quando você conhecer a Deus. Amém? É o 27, né? Lê aí, pastor, uns 2 versículos para nós. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar suas orientações no seu tempo. Amém? Ainda que estoure a guerra, não temerei, porque o Senhor está comigo. Que coisa linda, né? E Davi era um homem de guerra. Davi enfrentou muita coisa. Foi perseguido como um animal nos desertos da vida por Saul. Mas ele conhecia a Deus dessa forma, intimamente, portanto ele confiava. Sabe? Um tiroteio ali, tiro para todo lado, e Deus fala assim, vai filho, atravessa aí. O que não conhece a Deus, vai falar, nunca, de jeito nenhum, Senhor. Mas o que conhece a Deus, fala, eu vou, porque nenhum mal. Vai cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa confiança só tem quem conhece a Deus. Amém? Irmãos, Deus não quer que a nossa felicidade se concentre em você estar num lugar perfeito, onde nenhum mal pode te atingir. Mesmo porque esse lugar não existe. No nosso mundo, não. Só existe no céu. Mas o que Deus quer para nós? Que o paraíso esteja dentro do nosso coração. Porque onde a gente for, você carrega ele com você. E as circunstâncias não podem te atingir, porque o Senhor está lá com você. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é maravilhosa. Nós te louvamos porque o Senhor se revelou a nós, ó Pai.
Obrigado, Senhor, por ter escolhido se revelar a nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. E nos ajude, ó Deus, a prosseguirmos na nossa caminhada, ó Deus, rumo ao conhecimento do Senhor como o Senhor deseja. Que todos nós possamos te conhecer assim, Senhor, ó Deus, pessoalmente, intimamente, e possamos influenciar outros a essa vida de comunhão com o Senhor, Pai. Ó Senhor Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor, e ver a Tua presença, e sentir a Tua presença na nossa vida, e elas sejam, Senhor, atraídas para o Senhor, por causa daquilo que elas viram em nós, Pai. Ajuda-nos a viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos, Pai, e a Te conhecer, ó Deus, como o Senhor deseja que Te conheçamos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.